Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around it. Então você tem um sonho, eu tenho um sonho, e Deus nos fez para sonhar. E quando a gente fala sobre realizar um sonho, envolve luta, envolve a realidade que a gente está vivendo, e nós temos que sair de uma realidade, lutar, nos dedicar e avançar em direção àquilo que nós temos no coração, que Deus colocou no nosso coração. E quando eu penso nisso, eu lembro aqui de Salmo 27, versículo 7 e 8, que diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem. Quem vacila e cai? Quem confia em carros e cavalos. Mas aqueles que confiam no Senhor, o que acontece com eles? Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém? Nós nos erguemos e estamos firmes. Então, esse texto nos fala a respeito de que armas nós podemos usar em direção aos sonhos de Deus para nós. Quero ler aqui um discurso que já me inspirou muito, tenho certeza que você já o leu ou ouviu em algum lugar, o discurso de Martin Luther King Jr., poucos momentos antes dele ser assassinado. Eu tenho um sonho. Ele fala o seguinte nesse discurso: um ambiente de luta com relação à desigualdade racial e preconceito, e uma situação mesmo de crime e desordem na nação americana. Nesse assunto, ele se levanta numa grande mobilização, ele que foi um pastor batista norte-americano, que se tornou um ativista de uma causa que valia a pena lutar por ela, e ele lutou para que todos lutassem com as armas corretas. Os Estados Unidos já tinha derramado muito sangue, já tinha tido muita desordem, e ele queria ver um país em paz, mas com uma luta que de fato usasse as armas do reino, as armas que Deus nos deu para lutar. E ele fala: aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivem em uma nação onde não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. É melhor tentar e falhar do que ocupar-se em ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, do que nada fazer. Eu prefiro caminhar na chuva, a em dias tristes me esconder em casa. Prefiro ser feliz, embora louco, a viver em conformidade. Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira. O ódio paralisa a vida, o amor a desata. O ódio confunde a vida, o amor a harmoniza. O ódio escurece a vida, o amor a ilumina. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo no amigo. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para a nova partida, para um reinício. Nossa eterna mensagem de esperança é que a aurora chegará. Esse discurso que se tornou um marco daqueles que querem manter o seu sonho vivo, daqueles que não querem vacilar e cair, confundidos pelo ódio, confundidos pela mágoa, confundidos em sua mente em tempos difíceis, onde cada um quer lutar do seu jeito e quer ter lutas fazendo coisas que não está na palavra para justificar a sua causa, como se em nome de uma causa valesse tudo. É interessante que muitas pessoas tinham muitos motivos para ter ódio. Muitos viram seus filhos serem assassinados. Muitos viram, por exemplo, nesse contexto, quando Martin Luther King ele começa o seu primeiro ato em Montgomery, nos Estados Unidos, ele faz o boicote aos ônibus. E esse boicote era o quê? Era que nos ônibus, se entrasse uma pessoa branca e um negro estivesse sentado no banco, esse negro era obrigado a levantar e dar o lugar para aquele branco que tinha entrado no ônibus. Então, ele não
parou a cidade, ele não deixou todo mundo no caos, ele só fez o seguinte: então tá bom, toda a comunidade negra da cidade, vamos nos unir e ninguém vai pegar ônibus, vamos para o trabalho a pé. Nós não vamos deixar trabalhar, nós vamos para o trabalho a pé. E isso provocou muitos prejuízos nas empresas do transporte público da cidade. E isso foi só um começo de um protesto inteligente, efetivo, onde Deus trouxe luz na mente dele, para que ele pudesse fazer algo que chamasse a atenção dos governantes para uma causa justa, uma causa verdadeira, uma causa que merecia atenção, que os governantes não estavam dando a atenção. Eu acredito que nós temos muitos motivos na nossa nação para fazermos algo que chame a atenção dos nossos governantes, para que as coisas mudem na nossa nação. Agora, eu acredito que Deus quer iluminar a nossa mente, para que a gente tenha lutas realmente inteligentes, efetivas, justas com as armas do céu, para que a gente não vacile e caia, para que a gente não fique confundido no ódio. E também, algo que ele fala aqui que é muito importante, que em tempos de paz, em tempos normais, não é esse tempo que mede a gente. O tempo que normalmente revela quem a gente é o tempo difícil, é o dia ruim, é o dia complicado, é quando as coisas dão ruim mesmo, quando as coisas dão erradas. É aí que a gente conhece aquele monstrinho que vive dentro da gente, e a gente então mostra que não é tanto pelo amor assim, aquelas coisas bonitas que a gente fala sobre o amor, sobre perdão, entendeu? Então, ele está querendo tirar o melhor das pessoas em tempos difíceis. Você crê que em direção ao seu sonho, você vai ter obstáculos, e Deus quer tirar o seu melhor nos dias difíceis, sim ou não? Deus quer fazer isso. Então, olha o que Tiago, o irmão de Jesus, que se converteu depois, porque nos tempos que Jesus estava fazendo milagres na Galileia, em Jerusalém, ele não creu em Jesus, mas depois ele é tomado por essa fé, e ele se torna um daqueles que leva o evangelho adiante, e ele é tomado pelo cristianismo, pela fé cristã, pela base, os fundamentos da fé cristã, e ele escreve um livro no Novo Testamento, e ele fala sobre a paz. Mas a sabedoria, Tiago 3, 17, 18, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, e depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Uau! A Bíblia está dizendo que a sabedoria, gente, do alto é pacífica. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Deixa eu ver aqui. Amém. Eu sou discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, sabia que eu não sou a pessoa da paz apenas? Sou de Jesus, sou da paz. Não, eu sou de Jesus, eu não sou apenas da paz, eu sou um pacificador. Eu sou aquele que pacifica. Eu tenho uma luta. Eu tenho uma missão, eu tenho algo a cumprir nesse mundo. E o que é? Pacificar. Se eu fizer algo que não é pacificar, eu não estou vivendo a agenda de Jesus. E por que, por exemplo, eu realmente me inspiro muito em homens como Martin Luther King Jr., porque ele ensinou como você entrar numa guerra cheia de ódio, cheia de caos, cheia de violência, de assassinato, de injustiça, de um tamanho que tinha proporções cada vez mais astronômicas, e fazer essa guerra em paz. Treinar pessoas para apanharem no restaurante, que elas não podiam ficar lá porque eram negras, mas permanecer lá como um protesto sem revidar. E quando eles começaram a fazer isso, eles começaram a ter voz. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que Deus quer dar voz àqueles que estão aqui hoje. Eu sinto que Deus quer dar voz àqueles que escolhem ser pacificadores. Às vezes, gente, eu vejo que nós estamos diante de uma escolha. E que escolha é essa? É a escolha entre o visível e o invisível.
E a Bíblia fala que a fé é acreditar numa coisa que eu não vejo, mas eu tenho certeza que existe. Hebreus 11. E aí então, e eu creio que Deus me recompensa, ainda que eu não esteja vendo uma recompensa agora. E a Bíblia fala que o invisível, lá em Hebreus 11, ele é mais forte, ele é muito mais poderoso do que aquilo que é visível. Só que às vezes a gente quer lutar com o que é visível. E nesse texto, por exemplo, de Hebreus 11, vai falar que Moisés, ele desistiu, ele escolheu não ser chamado de filho da filha de Faraó. E ele escolheu viver lá como escravo, como fugitivo, porque ele escolheu aquilo que era eterno. Ele viu uma recompensa que não estava nesse mundo. E ele não se tornou aquele que libertou o povo de Deus quando ele estava escolhendo o visível, matando um egípcio lá entre os hebreus que estava fazendo mal para o povo. Ele se tornou o libertador do povo de Deus quando ele usou as armas de Deus, e Deus provocou a libertação do povo do Egito. E eu creio que esse é um tempo que nós temos que escolher entre o agora e a eternidade. Eu quero te dizer que a eternidade é mais poderosa do que o agora. Eu não posso viver apenas com o que está aqui agora. E às vezes também, eu vejo que diante das nossas lutas, tem pessoas que querem fazer uma exegese do Velho Testamento e colocar na exegese, não a interpretação bíblica. Faz uma violência no texto bíblico para trazer para as nossas ações do dia de hoje. E claro, gente, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil, ela é boa. E eu tenho que entender, Deus é um Deus que manda matar no Velho Testamento, mas Ele é um Deus que entrega o seu Filho para morrer por nós no Novo Testamento. E é o mesmo Deus. E Ele nos convida a escolhas maiores. E eu não posso interpretar essa questão, porque senão, tendo como base um texto literal do Velho Testamento, senão você vai ter muito mais coisas, por exemplo, em que você vai ter se arrepender de pegar, e porque também está errada a interpretação, do que você vai se beneficiar delas, porque na hora da raiva, você quer aquilo que te serve melhor de acordo com aquilo que você está vendo, de acordo com aquilo que agride a sua emoção. E às vezes, por exemplo, eu estou lendo algumas coisas do Velho Testamento, eu tento amenizar as coisas para o Levi, né? Eu falo assim, então Davi venceu Golias. Aí o Levi olha para mim e fala assim, não, Davi matou Golias. Eu falo, não, Levi, Davi venceu Golias, matou e cortou a cabeça. E é verdade, o texto é assim. E o tempo era outro. Então, o tempo era esse. E Deus deu instruções para aquele tempo. E no Novo Testamento, Deus traz instruções para um novo tempo, para uma nova era. E Ele mostra como nós poderíamos viver a partir do amor, o amor de Deus, onde Deus Ele entrega. Por que mudou? Mudou porque viveu alguém entre nós inocente, que poderia derramar o único sangue justo, e Ele teve um sacrifício em troca de todos nós. Ele se doou em troca de todos nós. No seu lugar, Ele derramou o seu próprio sangue, para que você pudesse ser curado, restaurado, salvo, e os seus pecados fossem perdoados. E a partir de então, começa um novo tempo de Deus para a humanidade, porque Deus, Ele fez o quê? Ele agiu em justiça, na justiça dEle, cumprindo a justiça dEle por meio de Jesus, para que nós pudéssemos ter um novo tempo nele, um livre acesso com Ele, e um novo tempo de graça, de amor e de liberdade nele. Eu queria hoje, vou para o Velho Testamento, vou para José, o sonhador, e nós vamos então caminhar aqui. Como José, ele manteve o seu sonho vivo em tempos difíceis. Como José manteve o seu sonho vivo em tempos de injustiça, em tempos de guerra, em tempos de fome, em tempos de prisão, em tempos de escravidão. Como ele manteve o seu sonho vivo. José que passou 13 anos no caos da injustiça. 13 anos, começa quando? Quando ele é vendido como escravo. Depois ele vai para a casa de Potifar. Ele não quis ficar com a Potifona, a esposa do Potifar. Aí ele é colocado na prisão. Aí ele vai para a prisão. Ele fica lá mais um tempo. Ele interpreta sonhos. E os caras falam que vão se lembrar dele. Ele fica esquecido lá dentro.
E ele fica ali mais 2 anos, e aí então ele finalmente é lembrado, ele sai, ele interpreta um sonho, e ele sai de presidiário para governador do Egito. Você que acha que espera tempo demais, ok, mas se você está esperando no lugar certo, esperando em Deus, Deus pode tirar você de um lugar escuro, fechado, de injustiça e colocar você sobre um trono. Mas levou 13 anos, gente. E se ele tivesse tentado agir na própria força dele, antes dos 13 anos, falar, eu estou esquecido aqui, eu vou fazer alguma coisa, vamos matar os carcereiros, assumir o palácio e botar ordem nesse Egito aqui. Ele esperou o momento de Deus. E aí quando Jacó, se você lê Gênesis 49, é forte demais, é muito legal, como Jacó chama todos os seus filhos e ele começa a dar a bênção para cada um. E ele dá a bênção de acordo com a história de cada um. E a bênção de Jacó sobre José é um resumo de como José chega onde ele chega e um deslumbre do destino dele também. Então olha o que ele fala aqui em Gênesis 49, versículos 22 a 26. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e bênçãos da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. O pacificador foi separado de entre os seus irmãos para reinar. Eu creio que Deus está separando pacificadores para reinar nesses dias. E como José manteve o seu sonho vivo, eu queria falar aqui com você 5 atitudes que vão te ajudar a manter aquele grande sonho vivo. Primeira coisa, decida, o que sair de você será sempre o bem. O que sair da sua boca vai ser coisa boa. O que sair da sua vida vai ser fruto doce, fruto bom. Olha só o que está escrito aqui no versículo 22. José é uma árvore frutífera. Às vezes eu vejo pessoas, às vezes eu vejo situações, pessoas que passam em vários lugares e não dá fruto nenhum em lugar nenhum que passa. Você passa, você mede o ambiente, você reclama do ambiente, você tem 15 mil soluções para que aquele ambiente seja melhor, mas você não frutifica, você não deixa nada bom, você não tira um papel do chão, você não dá um bom dia feliz para alguém, você não alegra o dia de alguém, você não traz uma nova forma de fazer as coisas, você não traz algo novo. E o que acontece com José? José decidiu que o fruto da vida dele seria bom, e o fruto da vida dele foi bom aonde ele passou. Gente, quando ele estava sendo zoado pelos irmãos dele, não era culpa dele que o pai dele preferia ele, certo? Mas se alguém se dá bem perto da gente, não é a gente tem uma tendência, essa carnezinha aqui ruim, ela tem uma tendência a ficar com inveja. Ah, pastor, eu nunca senti inveja. Com esse nome a gente não costuma nunca sentir mesmo. Mas inveja é quando a gente sente alguma coisinha ruim quando alguém recebe algo que a gente achava que tinha que ser a gente. É esse o sentimento da inveja. E quando ele estava lidando com inveja, ele estava dando fruto bom. Quando ele foi vendido como escravo, ele estava dando fruto bom. Ele caiu na casa de Potifar, ele foi promovido, gente. O homem deixou assim, está aqui a chave da minha casa para você, pode cuidar de tudo, tá? Todos os meus negócios, aqueles investimentos da bolsa, aquele meu negócio aqui nessa área, aquela indústria, está tudo na sua mão, você cuida de tudo, porque eu confio em você, você é competente, você pode cuidar da minha casa, você pode cuidar das minhas finanças. Ele deu tanto fruto bom, ele deu tanta coisa boa ali, que ele foi encontrado em confiança. E gente, ele não tinha o salário do fim do mês não, ele era escravo. Mas quando ele era escravo, ele deu fruto bom. Se você trabalha
de acordo com o salário que você ganha, você nunca vai ter um salário melhor. Você fala assim, eu só faço isso porque eu ganho R$1.000, então você vai ganhar R$1.000 a vida inteira. Porque a pessoa vai olhar e falar assim, o que ele faz vale R$1.000, e você faz para valer R$1.000 mesmo. Só que José, ele falou assim, dar fruto bom não depende da minha circunstância, é uma questão da minha identidade. Se a minha raiz é boa, se minha vida tem raiz nos lugares corretos, está em Jesus, eu vou dar fruto bom aonde eu estiver. Você vai ser esperança no lugar de injustiça. Você vai dar fruto bom no lugar que a circunstância é ruim. Eu tenho dito que a gente precisa de circunstâncias boas para fazer coisas boas. Deus não precisa de nada para fazer coisas boas, só precisa de alguém que esteja disponível para Ele. Você não precisa, sabe gente, se a gente for medir as nossas ações pela corrupção que há no Brasil, pelos impostos injustos, a gente vai largar isso aqui e vai embora daqui. A gente vai começar assim, se a gente quiser imprimir um caos maior do que é impresso para a gente, o que vai virar? Vai virar guerra infinita. Não tem mais o que fazer, dizima metade da população. Então, o que nós temos que fazer? Nós vemos aqui, José era o único filho de Deus, uma nação inteira opressora de regime de escravidão, e lá naquele ambiente do Egito, ele começa a brilhar, ele começa a dar fruto bom, ele vai para a prisão, ele dá um fruto bom, porque ele se torna o chefe de todo mundo lá, ele é promovido até na prisão, gente. O carcereiro não ia lá mais, só não deixa na mão de José que ele cuida para a gente. Ele virou escravo na prisão também, trabalho escravo, sem receber, cuidava da prisão, o cara deixava a chave para ele, e ele continuava lá preso. Mas gente, um dia ele saiu de lá para sentar no trono. Nós precisamos escolher que o nosso fruto vai ser fruto bom. Eu me lembro que no acampamento de 2010, a gente fez um acampamento em Jundiaí, a gente fez um acampamento com 600 jovens. Depois desse acampamento a gente decidiu começar a dividir livre, up, A3, porque não dava mais, era quase triliche, né? Área de camping, era um negócio assim, interessante. E eu lembro que uma noite de sábado à noite, Baruch ministrou, o pastor Carlito chegou para pregar, e ele pregou uma mensagem sobre José, 10 pontos para aqueles que escolhem o melhor, para aquele que é nota 10 em tudo. Eu quero ser nota 10 em tudo, quem quer ser nota 10 em tudo aqui? Eu quero. E aí, ele pega e fala que um dos pontos que José, ele era nota 10, é porque ele tinha escolhido antes. Ele não esperou o que ia chegar para ele escolher. Antes de chegar a tentação, antes de chegar o caos, antes de chegar a escravidão, ele escolheu que ele ia dar fruto bom, ele escolheu a quem ele iria servir, ele escolheu a quem ele pertencia. E nós precisamos escolher a quem a gente pertence, antes de chegar a tentação. Foi por isso que a Potifona, sei lá, ficou no vácuo. Por quê? Gente, o menino, sei lá, ele era assim, saindo da adolescência, na casa do Potifar, a mulher era mulher de um homem de grande influência. Eu acho que ele não escolheu uma mulher feia, não. E o cara com hormônio saindo pelos olhos, ouvido, aquele que não pode ver nem perna de mesa perto, que fica doido. É aquela fase, sabe? Se você está nessa fase, eu vou te dar um conselho: corra 20 km por dia, gasta a sua energia, se não fica lá no computador de madrugada, não vai dar certo, sabe? E José está nessa fase, gente, e a mulher está lá, José, linda, saindo do banho, passando creme, sei lá, e José já tinha escolhido antes. Ela arranca a roupa dele, ele sai correndo, gente. Fala a verdade, você ia sair correndo? José escolheu a santidade, escolheu não negociar os seus valores. Que você escolha. Gente, tem gente que está ativando muita imaginação aí, vamos voltar para palavra, princípios. Então José, ele escolheu que os seus princípios não seriam negociáveis. Não importava a situação que ele estivesse vivendo. Eu imagino que isso
que inspirou grandes ações daqueles que viveram e vivem grandes sonhos nos nossos dias também. O Deus continua sendo o mesmo, e Ele continua agindo, protegendo, abençoando e fazendo que frutifiquem aqueles que escolhem ser dEle, andar com Ele, na vontade dEle, para a glória dEle, com as armas dEle, aonde estiver, seja aqui, seja em outro lugar, seja onde for, seja qual seja a circunstância. Segundo, escolha estar sempre perto de Jesus. Então José, ele era uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Versículo 22, lá em Salmo 3 diz assim: quem é o justo, quem é aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos? Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Aleluia! Tudo que ele faz prospera. Se em tempos difíceis você não está ligado na fonte correta, você vai começar a falar besteira, você vai ficar muito valente nas redes sociais, vai começar a colocar ali todo o seu ódio, toda a sua vontade de derramar sangue, e você vai começar a combater todo mundo. Gente, se a gente for nas redes sociais, discutir todo mundo que tem uma opinião que eu não gosto, para de viver, e sua missão de vida é provar que você tem razão nas redes sociais. Não vai dar certo. E que escolha é essa? A escolha da escassez. Sabe, eu estou tão vazio, que uma coisa me inflama tanto, que eu preciso derramar ódio em algum lugar. Por que José não derrama ódio no Egito, se ele tinha sido traído pelos irmãos? E ele chora tanto quando os irmãos dele chegam. Por que José não começa a dar fruto ruim? Porque ele estava à beira da fonte correta. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida, os acontecimentos que virão sobre você, vão exigir que você esteja conectado à fonte correta, senão você vai começar a dar bobeira. Então você vai começar, daqui a pouco, eu não quero ver uma manchete sua no jornal, tá? Naquelas páginas que escorrem sangue. Porque não é difícil nos nossos dias de hoje. Não é difícil você enlouquecer, se você não estiver conectado à fonte correta. Nós precisamos estar conectados à fonte correta. Eu estava assistindo o TED do Deltan Dallagnol. Ele está para confirmar a presença dele no Eleve Conference também. Ore por isso, a resposta vai ser essa semana. Ele já me disse que a resposta provavelmente será positiva. Eu já estou gerando aqui que vai dar tudo certo. Eu estava vendo o TED dele, ele fala que, sabe qual que é a estatística do Brasil em casos de justiça com relação à corrupção? Quando o Ministério Público entra contra uma pessoa, contra uma empresa, contra alguém com relação à corrupção, de 100 casos, 97 não dão em nada. De 2004 até 2014, ele nunca tinha tido um caso bem sucedido do Ministério Público entrando contra casos de corrupção, contra pessoas e terem assim, ele fala de um caso lá do Banespa que ele vai condenar, vai pedir a prisão de mais de 200 pessoas, 10 anos depois, nem 10 pessoas foram presas. 97 não dá em nada. E ele fala que ele continuou, ele perseverou. Por quê? Porque ele acreditava que ele tinha que fazer o que era correto. Gente, quem não desiste em situações assim é quem está ligado na fonte certa. E desistir não é só você parar de fazer o bem, mas é você se perder, é você usar as armas erradas, porque vai chegando um momento, você vai no hospital, a pessoa vai lá, tem que ter um atendimento daqui 2 anos. Aí você vai buscar, por exemplo, você vai se casar, vai ter um filho, e você quer uma escola decente para os seus filhos, você vai pagar uma fortuna, ou senão você vai ter alguns problemas na rede pública. E aí você vai começando a ver o nosso transporte público, os nossos impostos, e você vai começar a ver, então tá bom, vamos acabar com esse negócio, vamos lutar, e você entra de 100 casos, 97 dá errado. O que você vai fazer? Se você não estiver ligado à fonte correta, você vai desistir das armas que realmente vão trazer resultado. Você vai ser daquele que vacila e cai. José não foi daquele que vacilou e caiu, porque ele estava ligado à fonte correta. Terceiro, cresça acima dos seus limitadores.
Gênesis 49, 22 ainda, cujos galhos passam por cima do muro. Muro normalmente significa um limite, significa um limitador, mas para uma planta frágil, um muro é um suporte, é uma base para que ela continue crescendo. Deus vai fazer com que os seus limitadores se tornem uma base para que você continue crescendo. Deus vai fazer que aquilo que se tornou problema na sua vida, aquilo que se tornou um limite, aquilo que se tornou um ponto final, Ele vai fazer com que se torne uma vírgula, se torne um suporte, se torne uma continuidade, e você vai escolher continuar crescendo, continuar avançando. Foi isso que aconteceu com José. Todo mundo vinha contra ele, mas ele continuava crescendo sobre os muros. Aleluia. Ele continuava avançando. Quando você escolhe crescer, Deus te sustenta. Se você escolhe sair se degladiando com todo mundo, revoltar, aí você vai sustentar a sua própria briga, você vai sustentar a sua luta. Agora, se você escolhe, tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o meu crescimento, eu vou agir com sabedoria, a sabedoria de Deus é pacificadora, e eu vou crescer nesse lugar, eu vou dar fruto bom nesse lugar, eu vou vencer o mal como? Com o bem, porque é o bem que vence o mal, então é essa arma. Então eu vou continuar na intercessão, eu vou continuar pregando esperança, eu vou continuar lutando pela paz, eu vou continuar declarando uma profecia sobre o Brasil, que essa nação é abençoada, que essa nação é uma terra que Deus abençoou, que há um novo tempo que Deus está trazendo para o Brasil. Vou orar pelas eleições, vou trabalhar em paz, vou fazer a minha parte, não vou aceitar nenhum tipo de corrupção na minha vida, e eu vou ser um representante do céu, dos interesses do céu na terra, nessa nação. Sabe o que vai acontecer? Você vai crescer, os seus limitadores vão ser aqueles que vão te sustentar, você vai ter uma base para você continuar crescendo, porque lá na prisão, José teve um meio de interpretar um sonho do rei, e por causa disso, ele sai daquela prisão, da prisão ele sai de lá, e era um limitador, ele tinha grades na frente dele, mas porque ele tinha escolhido o crescimento lá dentro, ele foi escolhido para discutir o caos, mesmo se ele estava na prisão, entre os governantes. Ele senta entre os príncipes para decidir o destino da nação, de onde ele estava. Nem a prisão foi um limitador para ele. Eu quero dizer para você, nada vai ser um limitador para você, se você escolher lutar com as armas corretas e crescer aonde você está, em nome de Jesus. Você não vai desistir, em nome de Jesus. Quando a gente olha, e você começa, por exemplo, a se sentir fraco, incapaz, pequeno, e você vê que você tem um sonho grande demais, deixa eu te dizer uma coisa, se o seu sonho é grande demais, você se sente pequeno para ele, pode ser um sinal que você escolheu viver o sonho de Deus. Era impossível para José sair de onde ele estava e ir para onde ele foi, era impossível, não tinha como, simplesmente não tinha como. Agora, isso era um sinal de que Deus estava comprometido com a causa dele. Nós temos que escolher debaixo da luz. Todo sonho grande vai custar caro. Todo sonho bom vai custar caro. Eu lembro que eu assisti o filme do William Wilberforce, que foi responsável pela luta no parlamento inglês para a derrota do regime de escravidão, e ele luta com relação aos navios negreiros, que a Inglaterra estava totalmente comprometida na sua colonização, em todos os lugares da sociedade haviam escravos, e ele começa a lutar, e você vai vendo o filme, ele começa sozinho, era uma guerra impossível, ele começa a entrar em colapso, ele começa a ter assim, preços muito caros, mas ele não desiste, ele continua, ele avança. Quando eu assisti também um filme sobre o Martin, um dos que já foram feitos sobre o Martin Luther King, tem um momento que me marcou, que a esposa dele liga para ele e fala para ele desistir, fala para ele não ir. Ela estava vendo que o preço era muito caro. E eu tenho certeza que aqueles que farão a diferença nessa nação travarão guerras muito grandes. Você está preparado para travar guerras muito grandes? Você quer ver as coisas mudarem? Então se prepare para colocar a mão na massa, e se prepare para suar, se prepare para ter muita pressão, e se prepare para lidar com muitos problemas, mas também saiba que não vai ter um lugar melhor para você estar do que aquele lugar onde Deus escolheu você, para que você libere poder lá. Se Martin Luther King Jr. tivesse desistido, a gente não estava hoje
falando dele como uma referência para nós. Ele teria sido esquecido. E aquela luta talvez teria sido protelada. E Deus ia levantar uma outra pessoa. Que eu seja aquele que Deus levante para fazer o que Ele quer no meu tempo, na minha geração. Então não pare nos seus limitadores. Em nome de Jesus você não vai desistir. Quarto, seja imparável diante da hostilidade. Com rancor, arqueiros atacaram, atirando-lhe flechas com utilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó. Então aqui nós vemos sobre o posicionamento. Ele foi atacado com hostilidade de todos os lados, mas ele continua firme, o seu arco permanece forte, ele permanece preparado para atirar, mesmo com toda a hostilidade. Deixa eu te dizer uma coisa, o posicionamento sempre vai custar algo para você. José manteve-se posicionado. O que custou ele estar posicionado na pureza, na sabedoria do alto, quando ele estava diante da esposa de Potifar e ele não quis se deitar com ela? O que custou para ele? Custou ser preso, custou ir para a prisão. Então o posicionamento dele, na verdade, ele não fez nada para ir para a prisão, no sentido de fazer uma coisa ruim. Ele fugiu de um adultério e foi preso. Você consegue imaginar? Você foge do adultério e você vai preso? O que é fugir do adultério? É posicionamento. É posicionamento. Então, o posicionamento sempre vai nos custar algo. E eu quero te dizer uma coisa: custe o que custar, assim como o nosso pastor prega, se sustente na verdade, e a verdade vai sustentar você. Se sustente na verdade, e a verdade vai sustentar você em tempos difíceis. É por isso que muitos líderes não têm se posicionado. Por quê? Porque custa caro. É por isso que muitos líderes não têm falado o que pensa, porque assim, se eu falar o que a galera quer ouvir, eu vou ter que rifar meus valores e ter que fazer uma violência aqui no texto bíblico, fazer um exegese aqui. Entendeu? E se eu falar o que a galera não quer ouvir e ficar com a Bíblia, eu vou perder alguns seguidores, né? Não vou ser convidado para algumas conferências, vou ter alguns problemas aqui e ali, vou ter alguns haters me seguindo. Eu quero te dizer uma coisa, que os haters não te silenciem, que nada te pare. Sabe, a gente não está vivendo para ser aplaudido pela torcida. A gente tem uma torcida, se tiver que ser uma torcida de apenas um homem, esse homem é o Senhor Jesus, e Ele que vale a pena a gente agradar, e é para Ele que a gente vive. Ele é o Senhor da minha vida, eu entreguei minha vida para Ele. Quando eu levantei a minha mão, eu não levantei a minha mão por causa de um sentimento, foi uma decisão. Eu quero viver para a glória dEle, eu quero ver a recompensa que Ele tem para mim. E por último, mantenha sua posição crendo que Deus agirá. Mantenha sua posição crendo que Deus agirá. Olha o que acontece no final. José fica sozinho, José fica um coitadinho. A gente fala assim, puxa, coitado de José, lutou, creu em Deus, Deus não fez nada, ele morreu esquecido, apodrecendo. Não, olha a palavra de Deus sobre ele. Pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade, da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores, as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. O agir invisível de Deus, Ele está aqui, Ele está tocando uma música, não tem ninguém tocando, mas Ele está aqui. Quando você não perceber, Ele vai estar lá presente. Você pode não ver, mas Ele vai estar lá. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. É melhor morrer na vontade de Deus do que viver fora dela. É melhor você sofrer danos na vontade de Deus. É melhor você não ser promovido na vontade de Deus. É melhor você não viver com todo o aplauso das pessoas na vontade de Deus, do que ter todos os aplausos, do que ter todo o dinheiro, do que ter tudo aquilo que todo mundo busca, do que você fazer escolhas para o agora, fazer escolha para a eternidade. Sempre será a melhor escolha da sua vida. 13 anos, um dia, José que foi esquecido várias vezes, José injustiçado,
ele é chamado. O processo dele foi rasgado, porque era um processo de injustiça. O problema era tão grande que precisava de alguém justo, alguém que seguia de fato a Deus, alguém confiável. E ali ele vai liderar o país em tempos de fome. Eu gosto de tirar um tempo, às vezes para orar, às vezes esse tempo eu faço ali, ou eu estou fazendo uma esteira. Ultimamente eu tenho gostado de nadar, porque eu fico sozinho, eu começo a pensar e eu vou pensando sobre, às vezes, algo que eu vou pregar, algo que Deus está falando comigo, e Deus vai colocando alguns pensamentos em ordem, às vezes Deus traz até algumas palavras de conhecimento. E eu estava pensando sobre esse texto hoje, enquanto eu nadava à tarde, e eu fiquei imaginando a cena. José, 13 anos, podia ter sido segunda-feira, podia ter sido mês passado, podia ter sido ano passado, mas parecia que nada ia acontecer. Ele estava lá mais um dia na prisão, mais um dia sendo fiel ali aos seus chefes na prisão, cuidando de tudo. A última vez que ele tinha sido esquecido, tinha sido 2 anos, e ele estava ali 2 anos depois, nada tinha acontecido. 13 anos, e chega o momento, chega lá os oficiais do palácio, com as chaves, ele começa a ouvir o barulho das portas indo se abrindo, clac, clac, clac. Vem uma comitiva, e ele é perguntado: foi você que interpretou o sonho de um dos oficiais do rei? Sim, o rei está esperando por você. Quando ele sai, talvez ele imaginou assim: daqui a pouco eu volto, vou continuar fazendo bem, depois eu volto para essa prisão. Ele sai. Quando ele entra na presença do rei, Deus entrega para ele o sonho que o rei tinha tido. O rei opressor, o rei injusto, o rei que estava ali com tantas injustiças sobre a nação. Agora, José poderia conversar com o rei, poderia revelar o céu para ele, e poderia ajudar o rei a liderar um país inteiro com a justiça do céu em um momento difícil. Por quê? Porque ele não tinha negociado os seus valores. Ele tinha sido preparado para trazer a glória de Deus naquele ambiente. Eu já li texto do apóstolo Paulo, quando ele fala assim: todas as marcas de um apóstolo eu revelei entre vocês, sinais, maravilhas, milagres. Por quê? Porque Paulo foi aprovado por Deus para, no ambiente que ele estava, trazer a glória de Deus. Nem todos nós estamos preparados para revelar a glória de Deus em toda a sua potência onde nós estamos. Sabe por quê? Porque se Deus der para nós, a gente fica bobo. A gente vai viver para nós mesmos, a gente vai transformar isso vai catalisar, vai potencializar para nós mesmos. Mas José estava ali porque ele tinha um interesse, que o Deus dele fosse glorificado. E quando ele interpreta aquele sonho, ele não volta mais para aquela prisão. Na verdade, ele não volta nem para, eu não sei, só sei que ele sai daquele ambiente para sentar num trono ao lado de Faraó. E quando eu pensava nisso, Deus trouxe ao meu coração: nessa pregação de hoje, eu não quero apenas revelar uma informação de um texto bíblico, eu quero entregar para os meus filhos, que é aqueles que não desistirem do céu na terra, aqueles que não desistirem das armas espirituais, aqueles que forem aprovados. Eles não sabem o dia que vai acontecer, eles não sabem, eles estão no lugar achando que vai ficar a vida inteira, mas um dia eu vou mandar chamá-lo, e eu vou colocar para sentar nos lugares de mais alta influência, nos lugares aonde eles vivem. Aqueles que não abrem mão, aqueles que permanecem firmes, aqueles que permanecem com um coração bom, aqueles que não fiquem azedos em tempos de guerra, em tempos de caos, em tempos de ódio nas redes sociais, aqueles que permanecem olhando para o céu, aqueles que não desistem das verdadeiras lutas. Eu vou mandar chamar. Eu quero contar com os meus para revelar a minha glória nos lugares onde eu quero reinar e trazer mudanças. Deus quer trazer mudança lá na sua faculdade, Deus quer trazer mudança na nossa cidade, Deus quer trazer mudança no mundo dos negócios da nossa nação. Deus quer trazer pessoas cheias do Espírito Santo, que vão conquistar todas as áreas de influência dessa sociedade, e Ele quer usar pessoas que são aprovadas para trazer a glória dEle para a terra. Que eu e você sejamos aprovados nisso. E antes da gente orar sobre isso, eu tenho um convite muito importante a fazer para você. Lá em 1 João 3, versículos 23 e 24, diz assim: o que Jesus espera de nós?
Este é o seu mandamento, que creiamos no seu nome, no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, o seu mandamento é simples, que a gente creia no seu Filho, que a gente ame uns aos outros, e se a gente permanecer nele, Ele vai permanecer em nós, e as nossas lutas serão dele também, e Ele vai viver em nós para revelar a sua glória aqui na terra, assim como foi na vida de José, assim como foi na vida daqueles que escolheram amar a Deus e fazer a sua vontade aonde estão, sem desistir, assim como foi na vida de Martin Luther King Jr., que morreu por uma causa que valia a pena morrer, e ele estava no lugar certo, e ele revelou a glória de Deus lá, e a luta dele não foi em vão. Um país inteiro vive os benefícios de alguém que morreu por aquela causa. Dessa mesma forma, Deus nos chama para viver para Ele. Dessa mesma forma, Deus nos chama para fazer a sua vontade, para não negociar os nossos valores e para vivermos inteiramente para Ele. Around that doesn't have TV coverage of the scene.